Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje é dia de mais uma resenha de pantufa e hoje a gente vai fazer a resenha de um livro, que é o livro Cronos Viajantes no Tempo, este livrinho aqui da Risa Walker. Essa versão aqui que eu tenho é uma versão da Dark Side, que foi lançada no ano de 2017. Ela tem capa dura. Eu confesso que o primeiro contato que eu tive com esse livro foi justamente vendo em um site da internet. A capa me chamou muita atenção, eu achei ela muito bonita, uma capa colorida. Eu não conhecia a autora, não sabia nada a respeito da produção dela, produção literária, e cliquei no livro ali pela capa, gostei bastante da sinopse. E aí acabei comprando ele online. E realmente é um trabalho da Darkside muito incrível. Ele tem as folhas muito gostosas de ler, ele é todo coloridinho aqui por dentro. O design dele é muito bonito, ele tem as folhas, o tamanho da fonte, tudo incrível, tudo muito gostoso de ler. Então é uma versão bem bacana da Darkside. E ele saiu por esse selo que é o Dark Love, que é uma linha editorial da Darkside em que ela publica vozes femininas que sejam surpreendentes. Autoras da atualidade ou autoras mais antigas. Eu também comprei a versão do Frankenstein desse selo Dark Love, também é muito linda. Então é uma edição muito bacana, muito bonita. Esse é o primeiro livro da trilogia Cronos. A Darkside lançou ele em português. A gente já tem lançado também o segundo livro dessa trilogia, que é o Limites do Tempo. E esse eu ainda não li. Então vamos falar um pouquinho aí do Viajantes do Tempo. Lembrando que essa vai ser uma resenha sem spoiler, então pode assistir tranquilo se você não gosta de ter spoilers, porque a gente vai falar um pouquinho do livro sem contar muito do enredo para, quem sabe, se você se interessar, ler esse livro e poder se surpreender aí com essa história. Além da capa linda, o que me instigou a comprar esse livro, mesmo sem ter muita informação a respeito dele, foi ler a sinopse. E a sinopse conta pra gente já o que o nome pode sugerir, né? Cronos. A gente tem aqui uma história que fala um pouco de viagem no tempo. E pela sinopse do livro, a gente descobre que se trata de uma história de uma adolescente, e ele fala pra gente que geralmente as coisas acontecem em uma determinada ordem, né? A gente coloca as meias antes de calçar o sapato, a gente passa manteiga no pão antes da geleia, embora essa expressão que ele usa não faça muito sentido pra mim, porque eu não passo manteiga e geleia no pão, né? Ao mesmo tempo, mas enfim. E geralmente os netos devem nascer antes de seus avós. E aí ele fala que geralmente as coisas acontecem em uma determinada ordem, mas parece que algo acontece aí na vida da nossa protagonista, que é a adolescente Kate, e ela acaba descobrindo que nem sempre as coisas acontecem desta forma. A premissa do livro eu achei bastante interessante. Isso eu acho que não chega a ser. Tá, é revelar um pouco do enredo, mas não chega a ser um grande spoiler, porque isso acontece logo no começo. A protagonista descobre que existe uma possibilidade de viagem no tempo, que existe uma sociedade no futuro que descobriu como fazer isso e desenvolveu essa técnica, e ela descobre que a avó dela, na verdade, é uma mulher que veio deste futuro e que ela vive ali no presente porque aconteceu um evento e ela ficou presa no passado quando ela estava fazendo uma dessas viagens no tempo. Ou seja, a avó dela nasceu lá no futuro e voltou para o passado e ficou presa vivendo no passado. Ou seja, a avó dela nasceu depois dela. E aí a gente vai descobrindo junto com a Kate como que aconteciam essas viagens, como que era mais ou menos essa sociedade do futuro, o que deu errado, que eventos que acabaram causando algumas coisas ali que saíram dos eixos e que fazem com que a protagonista adolescente Kate tenha que se envolver ali naquela trama, naquele rolê, naquelas aventuras, para tentar ajudar a resolver alguns problemas que foram causados aí no passado ou no futuro. É confusa a questão do tempo nessas histórias de viagem no tempo, não é mesmo? Um dos aspectos que eu achei mais interessantes dessa história é que, por conta desse elemento de viagem no tempo, a gente tem alguns personagens vivendo ali alguns momentos da história dos Estados Unidos que são momentos reais. E aí retratam ali alguns aspectos históricos que eu achei que foi muito legal a forma como ela narra em detalhes e conta um pouco desses elementos históricos, né? Eu vi que a Risa Walker, ela é uma historiadora política e os nossos personagens, eles perambulam ali um pouco entre dois eventos que são muito marcantes na história dos Estados Unidos. Um deles é a Grande Exposição Universal de Chicago, que aconteceu em 1893, e
Aí a gente tem ali os personagens dando detalhes e falando do que estava acontecendo, o lançamento da primeira roda gigante. É muito bacana, sabe? Ela dá detalhes, ela descreve as coisas de uma maneira que é bastante interessante de ler. E a gente tem também, envolvida aí nessa trama, a questão da história de um dos maiores serial killers que já existiram nos Estados Unidos, que é a história do Holmes, e que tá ali também pincelada e envolvida ali dentro da nossa história. E esses dois eventos são eventos realmente da história dos Estados Unidos e que ela se apropria ali daqueles acontecimentos, daquela narrativa histórica para contar a sua história aqui. Então, eu acho bastante interessante esses elementos que foram ali pincelados. Aliás, acho que, não sei se já foi lançado, mas o Leonardo DiCaprio e o Scorsese, Martin Scorsese, que é um grande diretor, eles estão produzindo uma série que vai contar também a história do Holmes, que é esse serial killer que é mencionado por ela. E se não me engano, nesse seriado que eles estão desenvolvendo, eles também vão fazer algo que é parecido com o que a gente vê aqui na história, que é misturar ali o enredo dessa grande exposição universal que aconteceu em Chicago com a história do Holmes, que é na mesma cidade, tem um hotel ali, né? Tudo que é narrado aqui no livro realmente corresponde um pouco, em relação a esses aspectos históricos, é claro, corresponde ao que realmente aconteceu. O Holmes, de fato, construiu um hotel, né? Um prédio ali, que eles chamam até de Castelo da Morte, para onde ele levava as suas vítimas, e é um caso bastante emblemático da história norte-americana. Estima-se que ele matou mais de 200 pessoas, e é interessante ver como a Risa já tinha tido essa ideia de pegar esses dois grandes acontecimentos aí da história e meio que colocar eles ali, porque eles estão no mesmo período, né, acontecendo, e desenvolver a sua própria narrativa ficcional usando esses elementos. E se você tem interesse em saber mais sobre a história desse serial killer, vai ter aí em breve essa série produzida e que promete ter bastante qualidade, né, pelos nomes de peso que estão envolvidos na sua produção. Um outro aspecto que eu achei que é muito interessante aqui nesse primeiro volume dessa trilogia é que quando ela começa a apresentar pra gente qual que é o conflito, né, qual que é a trama existente, quem são as pessoas envolvidas e o que elas fizeram que estão causando ali o problema principal da nossa personagem principal e que ela vai ter que resolver, os dilemas que ela vai ter que enfrentar, a gente tem uma trama que envolve um aspecto religioso e ela mostra de uma forma que eu acho que é bastante verídica como a religião ou um discurso religioso, melhor dizendo, né, um discurso religioso pode ser utilizado para manipular e para alcançar certos fins que não são realmente declarados, né? Então, essa parte da construção dessa conspiração existente ali dessas pessoas que ela vai acabar tendo que confrontar e que a gente vai descobrindo junto com ela quem são e quais são suas motivações pessoais e como que eles usaram essas motivações e foram causando um impacto grande na história, isso eu acho que é bem legal, porque mostra um aspecto que, embora seja ficcional, eu acho que ele pode, e na verdade é muito inspirado em coisas que religiões fazem, algumas, é claro, não todas, mas fazem na atualidade, sabe? Utilizar de um certo discurso para manipular as pessoas e para atingir a fins que não necessariamente são aqueles que estão sendo declarados ali, pelas pessoas envolvidas, pelos, né, idealizadores daquilo tudo. Bom, esses foram os dois aspectos que eu achei que mais se destacam e tornam a obra mais interessante. É uma história que tem uma protagonista que é adolescente. Então a gente tem sim uma trama bastante adolescente, a gente tem ali um romancezinho desenvolvido, tem o clássico triângulo amoroso, que é um pouquinho clichê nessas histórias, mas ainda assim eu gosto do jeito que ele é desenvolvido aqui, porque ele tem um elemento ali que é um pouco surpreendente em relação a um dos polos aí desse triângulo amoroso, que a gente vai descobrindo quem é essa pessoa, e eu fiquei surpresa quando descobri quem era. O começo do livro, ele é mais essa introdução, né, do universo, das regras, né, da dinâmica ali das coisas, dos elementos principais dessa história. Depois ele imprime um ritmo mais de aventura e vai ficando um pouco mais instigante a leitura. Se você está procurando assim uma ficção científica mais robusta, eu acho que não seria uma obra realmente que atende a esse critério, mas é uma obra divertida. Acho que é um bom livro, principalmente para o público infanto-juvenil, e considero que é uma história legal de ser lida, uma boa diversão, dá para ler rapidinho, a leitura flui. É um presente legal, de repente, se você está procurando para dar para alguém que é mais jovem, aí que gosta de ler e que gosta de ficção. E vou sim comprar o segundo livro dessa trilogia para saber quais os acontecimentos, para que período histórico que a gente vai ser levado aí na continuidade dessa história e o que mais vai acontecer aí nessa trama. Então essa foi mais uma resenha de Pantufa. Se você curtiu, dá um like aqui pra gente. Se inscreve no canal que a gente tá precisando sempre de inscritos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!